Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque o Espírito Santo vai trazer algo de suma importância. Olha só o tema da nossa mensagem. Não perca a fé. Vamos abrir uma introdução antes de entrarmos dentro do texto sagrado? A vida não é um fast food. Essa geração teve um impacto social e é considerada a geração do fast food, do imediatismo, das coisas para ontem. Você está entendendo? E infelizmente, esse imediatismo, essas coisas instantâneas, essas coisas vão tirando a visão do ser humano e acha que tudo na vida é fácil, é com facilidade. E se esquecem que a vida é um processo. Se tudo fosse instantâneo, o ser humano já nascia pronto, já nascia na fase adulta com as suas capacidades todas prontas, mas não é assim. Se o começo da vida, na vida, o próprio ser humano já tem um processo, ele é um bebê, aí depois está ali na sua infância, vem a pré-adolescência, a adolescência, aí a juventude, depois a fase adulta, quem dirá as coisas dessa vida? Entenda, essas coisas que vêm como facilidades, antigamente para você mandar uma mensagem para uma pessoa eram dias, meses, semanas para chegar a sua carta para outra pessoa e hoje em dia basta abrir ali um aplicativo, você colocar um texto e instantaneamente vai chegar a pessoa. Antigamente também a pessoa plantava e tinha que esperar o tempo da colheita, mas hoje não, eu tô com vontade de comer algo, basta ir lá no mercado e já tem embalado para mim. Vocês veem, essas facilidades ajudam o dia a dia, mas não pode deturbar a visão do ser humano. Não pode. Infelizmente, muitas pessoas estão com problemas emocionais, problemas psicológicos por conta disso. Essa crise emocional, existencial que as pessoas vivem é por conta disso, desse impacto social. E elas não entendem que a vida é um processo. E assim ficam sempre se frustrando, sempre frustradas. Não vamos entrar nesse ponto, só pincelamos aqui. O que o Espírito Santo quer passar é o risco que muitos estão correndo por perder a fé. Elas acham que a fé vai trazer algo instantâneo para ela. Ela acha que a fé vai trazer algo imediato para ela. E a essência da fé, a essência de crer, da fé, é a paciência e a perseverança. Coloque atenção, muitos milagres acontecem instantaneamente, principalmente quando se diz respeito de cura. Mas a maioria dos milagres, ou seja, da pessoa tomar posse daquilo que Deus promete e garante, é ela perseverando, ela crendo, porque a base do que diz respeito à fé, lá na carta aos Hebreus, especifica muito bem. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, é a prova daquilo que eu não estou tocando. Ou seja, a pessoa persevera, a pessoa com paciência, ela insiste, e como ela disse que creu e insistiu nessa fé, ela vai alcançar o resultado. E muito mais se trata quando diz respeito à salvação. Muitas pessoas elas estão retrocedendo na fé porque elas não têm essa visão de que a fé exige paciência, de que a fé exige perseverança. Elas começaram, vamos colocar de exemplo aqui, elas começaram há 1 ano, 2 anos, 1 mês e meio, 1 mês e pouquinho, a fé em Jesus Cristo. Mas hoje ela está retrocedendo porque ela não entende que é necessário perseverar. Ela não compreende que é necessário insistir, colocar força até o fim. Lembre-se, o apóstolo Paulo, quando ele estava prestes a entrar na glória, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse combater o bom combate é essa perseverança. Os dias nessa terra é luta, é batalha, é guerra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo nos chama para uma vida de fé. E a fé exige paciência e perseverança.
Não pensa que a fé é uma comida que vai chegar, você pede no aplicativo, 20 minutinhos vai chegar o que você quer. Não pense que a fé é um aplicativo de texto, de mensagens, que você vai lá, coloca a mensagem e no mesmo segundo a pessoa recebe a sua mensagem. Não é assim que funciona. Não podemos perder a visão da vida e principalmente a visão das coisas espirituais, porque não podemos perder a fé. Voltamos a falar, essa praticidade que nós temos hoje no dia a dia, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de termos nas prateleiras do mercado coisas que nós vamos lá e podemos comprar e na hora podemos pegar, comer, satisfazer essa vontade. É muito bom, mas não pode deturbar a nossa visão e principalmente não pode impedir de nós perseverarmos na fé. É muito importante isso que nós estamos passando. Nós colocamos aqui 3 passagens bíblicas, mas agora nós vamos entrar dentro de 2 passagens que vai enfatizar acerca da perseverança. Até aqui nós mostramos a importância da fé, porque pela fé nós somos salvos. Através da nossa fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Pela fé a pessoa é curada, é liberta dos vícios, a família da pessoa é transformada, a pessoa ela muda totalmente nessa terra. Resumindo, pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, nós alcançamos a vida abundante nessa terra. Mas, sobretudo, nós entramos no reino dos céus. Porém, as coisas acontecem paulatinamente. As coisas acontecem gradativamente. A pessoa crê, ela insiste, ela luta, ela batalha, ela coloca em prática aquilo que Deus fala para ela, ensina ela, e as coisas vão acontecendo. Então, é necessário viver pela fé. A fé é indispensável. A fé é aquilo que traz o resultado do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, faz materializar o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não perder essa fé. Porque veja o que Jesus Cristo enfatizou uma vez quando ele estava falando acerca de uma parábola. Está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, no verso 8. O contexto dessa parábola, Jesus estava ensinando acerca da perseverança e da paciência. Ele disse que uma mulher viúva, pobre, estava indo a um juiz clamar por justiça. E aquele juiz insistia em não fazer justiça, mas ela insistiu, ela perseverou muito mais em buscar aquela justiça, em bater naquela tecla pela justiça que ela tanto cria que era necessário fazer na vida dela. Aí Jesus, concluindo a parábola, disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, ou seja, ele na sua segunda vinda, porventura achará fé na terra? Jesus sabe de tudo. Desde aquele tempo em que Jesus estava aqui em forma humana, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabia como a tecnologia iria se espalhar, multiplicar, como as facilidades iriam acontecer na sociedade, na vivência humana. Jesus sabia de tudo. E ele sabia que isso traria um risco de contaminar o quê? A fé das pessoas, de fazer a fé das pessoas ficar deturbada, ou seja, perder a essência. A pessoa diz que crê, mas ela não persevera, é uma fé fraca, é uma fé fraudulosa, vamos colocar assim, porque como dissemos e vamos repetir, a essência da fé é perseverança, é paciência, porque ela crê e ela não sossega enquanto ela não alcançar o que crê. E assim também é o reino dos céus. Então Jesus disse, quando eu voltar, porventura eu vou achar fé na terra? As pessoas estão desistindo com muita facilidade de qualquer coisa, quanto mais das coisas espirituais. Se as pessoas desistem de coisas naturais, que, vamos colocar, é ali para suprir uma necessidade natural dela, quem dirá das coisas espirituais? Porque as coisas espirituais na vida da maioria da população é desconsiderada. Então, tenha essa visão. Nessa sociedade que nós vivemos, a praticidade é muito boa. As coisas que vêm imediatas ali, que nos ajudam, que nos auxiliam, é muito bom. Mas eu não vou tirar a minha visão, não vou perder a visão de que muitas coisas, ou melhor dizendo, de que a maioria das coisas exige um processo, exige perseverança, existe insistência. Infelizmente, nós vemos refletido até no trabalho evangelístico. As pessoas estão
pregando o evangelho, aí elas dizem, se você aceita Jesus, levanta a mão ou vem até aqui na frente. Aí as pessoas levantam a mão, vai na frente e acham que é somente aquilo. Acham que é uma conversão imediatista. E quando na verdade se converter ao evangelho de Jesus Cristo, você muda as atitudes, mas vai ser um processo. A pessoa começou a caminhada com Jesus Cristo e agora vai ser um processo de transformação. Ela vai renunciando os próprios desejos, as próprias paixões desenfreadas, ela vai renunciando aquilo que desagrada a Deus e vai buscando viver a vontade de Deus. E quando se diz respeito a pessoas que já começaram a caminhada cristã, mas estão titubeando, estão desanimando, talvez seja por causa disso. Então é momento de cada um se avaliar. Se você começou a fé em Jesus Cristo, não seja por emoção, insista, persevera, saiba que vai vir muitas lutas, muitas batalhas, mas se você perseverar, você vai vencer aqui nessa terra e principalmente na eternidade. Se por algum motivo você estava desanimando na fé, você estava com a sua fé fraca, veja se não é isso. Talvez você estava fazendo comparações com outras pessoas, vendo a vida dos outros. Pare com isso. Olhe para você mesmo, olhe para Jesus Cristo, confie na palavra de Deus, creia que aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir, mas entenda, persevere também nessa fé, porque vai acontecer. Não podemos deixar esse imediatismo, essa cultura do fast food, essas coisas que vêm instantaneamente nos fazer cochilar na fé, ou melhor dizendo, nos fazer fraquejar na fé. Pelo contrário, vamos estar cada vez mais perseverantes, entramos nessa porta estreita, estamos caminhando com Jesus Cristo no caminho apertado e nós vamos perseverar até o fim, até aquele grande dia, fazendo como o apóstolo Paulo, guardando a nossa fé, porque tudo neste mundo tenta querer contaminar a nossa fé. Mas olha só, outra passagem bíblica que enfatiza sobre isso. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, no verso 13, olha só o que Jesus declarou. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, a palavra de Deus em muitas passagens diz, aquele que crê será salvo. Aí aqui Jesus enfatizou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus fez questão de colocar essa característica? Porque, voltando a falar, a perseverança e a paciência é a essência da fé. Então, ainda que não aconteceu hoje, ainda que não aconteceu amanhã, vai acontecer. Jesus não voltou hoje, não pode não voltar amanhã, mas vai voltar. Você está entendendo? E a nossa fé está assim, sólida, perseverante, enraizada na palavra de Deus, certo e convicto de que tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá em nossas vidas, nessa terra, mas como nós sempre enfatizamos, sobretudo na eternidade, ou seja, viveremos uma eternidade com o Pai, tá bom? Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Você meditou nessa palavra, agora já compartilhe com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações, porque todas as semanas nós temos aqui mensagens vindas do próprio Deus para abençoar as nossas vidas, tá bom? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.